Você não está mais no mesmo lugar. Fala turma, esse vídeo faz parte de uma série sobre desenvolvimento de software, mais especificamente vamos continuar implementando conceitos estruturais do POO, do Paradigma Orientado a Objeto, em um projeto TypeScript mais Node.js, tá certo? Após as apresentações dos conceitos estruturais mais básicos, nos vídeos anteriores, sobre classe, atributos e métodos, a gente vai avançar nesses conceitos estruturais, que são os conceitos que fazem com que a gente tenha mecanismos, ou seja, palavras reservadas, elementos para construir um software na linguagem TypeScript orientado a objeto, tá certo? Então a gente está aqui com o VS Code aberto, no projeto em que a gente vem desenvolvendo, que é o PO-TypeScript. A gente tem aqui um arquivo index, onde a gente está fazendo testes dos nossos elementos que a gente vem implementando, dos nossos conceitos estruturais que a gente vem implementando. E aqui a gente já tem uma classe pessoa, tá certo? Com atributos, que são as informações de uma pessoa que está sendo abstraída do mundo real para o mundo computacional usando a linguagem TypeScript, e alguns comportamentos como o construtor, que é um comportamento específico para a criação de um objeto desse tipo, da classe pessoa, e alguns outros comportamentos aqui como exibir nome completo e recuperar endereço, tá certo? Então, após esse primeiro momento, quando a gente viu aí esses primeiros elementos dos conceitos estruturais, a gente vai falar um pouco sobre os tipos de atributos e métodos, tá certo? Que também são elementos dos conceitos estruturais que a gente vai ver agora para aprimorar e tornar o nosso software mais complexo, tá certo? Dois tipos de atributos e métodos existem, Por exemplo, a gente tem os atributos de instância e métodos de instância, e atributos estáticos, métodos estáticos. Nessa classe que a gente tem aqui aberta, que é a classe pessoa, todos os atributos e todos os métodos que estão aqui nesse momento são métodos de instância, ou seja, apesar deles estarem definidos na classe, tá certo? Eles vão ser utilizados a partir dos objetos que vão ser instanciados. Por exemplo, se a gente vier aqui no index, veja que eu criei aqui uma constante chamada Diego, do tipo pessoa, ou seja, daquele tipo que é da classe que eu criei aqui nesse arquivo, dessa classe pessoa, e dou um new pessoa. Quando eu estou fazendo esse comando, o new, a gente está invocando o construtor da classe pessoa e criando um objeto pessoa na memória, que vai ser armazenada nessa variável aqui chamada Diego. E veja que como ela é uma variável que representa esse objeto Diego, eu posso acessar métodos, e posso acessar também os atributos. Por exemplo, posso fazer aqui um console.log em Diego e acessar diretamente um atributo, ok? Então vejam que nessas linhas aqui eu tenho acesso aos comportamentos que foram feitos lá na classe Diego e também a um atributo nome, por exemplo, que é uma informação de uma pessoa, e ao próprio objeto como um todo. Eu vou executar esse código aqui só para a gente verificar como ele está sendo impresso, e aí você pode perceber que, como a gente aqui na linha 5 invocou o método exibir nome completo, a gente exibe o nome completo aqui, depois recupera o endereço na posição 0, eu passo dois endereços, eu quero o da posição 0, então a gente vem aqui a rua A, já que a gente tem um array de endereço, um array de strings. Aqui eu acesso diretamente o atributo, nome, sem ter mediação aí dos métodos. Na verdade eu acesso a informação diretamente, e aqui é o próprio objeto pessoa, que eu estou imprimindo com todas as suas informações, tá certo? Então os atributos de instância, embora definidos na classe, como a gente falou, eles pertencem ao objeto. Veja que para acessar esses atributos, que são esses atributos que estão aqui, que são de instância, eu posso acessar não convocando a classe pessoa, mas sim acessando diretamente tanto os comportamentos, os métodos aqui, a exibir nome completo e recuperar endereço, como o atributo nome, tá certo? Ou seja, eles só podem ser acessados utilizando as instâncias, lembrando que instância é quando a gente executa aqui o comando new, que chama o construtor. A gente está criando uma instância do objeto pessoa e atribuindo a variável de Diego. A mesma coisa que Maria, é um outro objeto que vai estar num outro
espaço de memória do tipo pessoa, mas são objetos diferentes, né? Diego e Maria são objetos diferentes. Então, quando eu acesso, por exemplo, aqui, ó, Maria.nome, eu estou acessando informações diferentes do que quando eu acessei Diego.nome, tá certo? Vou executar o código aqui, só para a gente verificar. E a gente vai verificar que durante esse processo aqui, deixa eu só salvar o código, durante esse processo aqui de acesso às informações, né, a gente está acessando diretamente. Então vejam que aqui eu acesso aí, primeiro, depois, ó, o nome completo de Maria, a rua, né, que eu estou passando em Maria, no caso aqui no array de endereços eu passo somente o endereço, então eu estou acessando aqui a posição 0 e acessando diretamente a informação nome através do atributo. Então veja, Diego.nome, Maria.nome, eles trazem informações diferentes porque são objetos diferentes na memória. Isso são os objetos e os atributos de instância, tá certo? Ou seja, um método de instância, assim como atributo, também só pode ser acessado via o próprio objeto e não diretamente na classe. Por padrão, todos os atributos e métodos, se você não declarar eles de forma proativa, eles são atributos e métodos de instância, tá certo? E aí também tem um outro tipo, né, que são os atributos e métodos estáticos, tá certo? Que a gente ainda não tem nenhuma implementação aqui no nosso código desse tipo, tá certo? Os atributos e métodos estáticos, eles pertencem à classe, eles vão estar definidos na classe como os atributos e métodos de instância, mas em vez de a gente acessar a partir do objeto, né, que está sendo instanciado, a gente vai acessar a partir da própria classe, tá certo? Então esses elementos desse tipo devem ser acessados diretamente e utilizados a partir da classe, ou seja, atributos e métodos estáticos pertencem à classe, estão definidos da classe e pertencem à classe. Os atributos e métodos de instância, eles são definidos na classe, mas pertencem ao objeto que está sendo instanciado. Tá certo? Então, o próximo passo agora é a gente fazer o quê? Implantar um atributo e um método estático, tá certo? A gente vai fazer um exemplo em que a gente possa, né, utilizar esse conceito estrutural do paradigma orientado a objeto. Então, a gente está aqui na classe pessoa, tá certo? E para definir um atributo dessa forma, é necessário informar, né, que tipo, se a gente quer definir atributos estáticos, a gente pode informar a palavra static, tá certo? Veja que aqui agora, nesse momento, a gente não tem, né, nos atributos nenhum modificador de acesso, nenhuma informação, né, uma meta-informação que diga, né, se esse atributo é público. Então, quando você omite, né, a gente só está aqui com o nome do atributo e o tipo dele, assim como nos comportamentos a gente só tem o nome do método, a lista de parâmetros, tá certo? E o retorno, no caso aqui a assinatura e o corpo do método, tá certo? A gente não está informando se ele é público ou privado. Então, como a gente falou, como se você não tiver informação, não tiver transparente aqui, né, não tiver, na verdade, implementado de forma proativa, eles vão ser públicos. Então, todos esses aqui são atributos públicos, tá certo? E, consequentemente, são de instância, pois a gente também não está usando aqui, por exemplo, o método estático. Beleza? Então, vamos lá. Toda vez que eu criar uma pessoa, eu quero que o nome, sobrenome, idade, se ele é brasileiro ou não, e os endereços sejam específicos daquele objeto pessoa que eu estou instanciando. Então, se a gente vier aqui no index, eu quero que as informações de Diego, né, sejam diferentes da de Maria, apesar da gente estar utilizando a mesma classe. Por isso que a gente está fazendo aqui, né, o processo de uso do fundamento do reuso. Tá certo? Eu estou reusando a classe pessoa, que é um tipo abstrato, que é um modelo de como é uma pessoa no meu sistema. Tá certo? Porém, o que é que vai diferenciar Diego de Maria? Os dois são pessoas, seguem o modelo, a gente chama o construtor, mas passa informações diferentes. Então, Diego e Maria têm informações diferentes. Porém, imagine que aqui no meu sistema eu quero contabilizar, né, a quantidade de pessoas que estão sendo criadas a partir do momento que eu instancio, né, uma classe pessoa, tá certo? Isso, por exemplo, para a gente poder controlar no sistema a quantidade de pessoas que estão sendo criadas, né, se a gente precisar no nosso sistema. Então, vou fazer aqui, aqui embaixo eu vou usar a palavra reservada static, tá certo? Para dizer que eu vou criar um atributo estático, eu vou criar aqui nesse mesmo local, um pouco afastado dos atributos de instância, só para ter noção de que a gente está criando aqui, atributos de instância, depois atributos estáticos,
depois o método construtor e outros métodos e comportamentos da nossa classe. Beleza? Então vou usar aqui a static, vou chamar aqui de quantidade pessoas, tá certo? O tipo desse atributo, dessa informação vai ser number, tá certo? E vou inicializar ele aqui com 0, beleza? Então, vou salvar aqui a classe. E vejam que aqui agora na minha classe pessoa eu tenho atributos de instância aqui e um atributo estático que é um atributo da classe pessoa, beleza? Mas como é que a gente vai manipular esse atributo, tá certo? A gente vai criar aqui aí também, né, embaixo desses métodos que a gente criou aqui, um método static, tá certo? Ou seja, um método estático, né, que vai se chamar get quantidade. O verbo get no inglês significa pegar, né? Então a gente é um método que vai recuperar essa quantidade de pessoas que vai estar sendo armazenada nesse atributo. Lista de parâmetros vazio, a gente não vai passar nenhuma informação extra ou uma meta informação para o nosso parâmetro ou para o nosso método, e esse método ele tem que retornar um number, né, até para ficar em conformidade com o tipo do atributo estático que a gente criou, tá certo? Então vou criar aqui o number, vou abrir e fechar aqui as chaves que indica o corpo do método, né, o código concreto que a gente vai fazer, e vou fazer aqui um comando return, né, para fazer o retorno, tá certo? E aí veja, diferente de como a gente acessa os atributos de instância de uma classe a partir do this, lembrando que o this é uma palavra reservada que faz autorreferência ao objeto que foi criado, eu não vou, né, usar o this porque o this está fazendo referência àquele objeto que foi criado. Então, quando eu uso o this aqui, eu uso geralmente para acessar ou métodos ou atributos de instância. Se eu quiser acessar, por exemplo, esse atributo que é estático, eu vou chamar o nome da própria classe, pessoa, e vou chamar o quantidade de pessoas. Veja que quando eu digitei aqui no VS Code, o próprio VS Code já me mostrou que dentro da classe pessoa, né, as únicas coisas que ele disponibiliza para ter o acesso, né, além de outros elementos aqui, são elementos de quantidade de pessoas, que é esse atributo aqui que está estático, e o próprio método getQuantidade de pessoas, porque eles são estáticos. Então, como eu estou acessando direto da classe, tá certo? Lembrando que quando eu faço esse ponto, eu tento acessar alguma informação daquela classe, eu posso acessar aqui quantidade de pessoas. Então, esse método aqui agora, o que é que ele faz? Ele retorna a informação de quantidade de pessoas que está sendo armazenada aqui nesse local. É óbvio, né? A gente tem que fazer alguma ação que vá fazendo um incremento desses valores, né? Ou seja, toda vez que uma pessoa foi construída, ou seja, no construtor, né? Toda vez que um objeto de uma pessoa foi construída, a gente precisa incrementar isso aqui, né? Esse 0, para ir dizendo tipo 1, 2 ou 3. Então aqui no próprio construtor, depois que eu manipulo, né, os parâmetros que o construtor recebe e associo os atributos de instância, eu vou botar aqui dentro do construtor ainda, né? Veja que o construtor abre aqui na linha 11 e fecha na linha 18. Eu vou acessar aqui o próprio atributo estático e vou usar lá, né, que a gente já viu na programação 1, a incrementação, né, desse valor. Então, como aqui é um number, aí ele aceita esses operadores de incremento. Então, basicamente é o seguinte: quando eu faço um new, né, que eu passar por esse construtor que esse código foi executado, ele vai pegar o valor inicial e fazer um incremento, por exemplo, 1. Então, por exemplo, se eu estiver executando aqui uma criação aqui de pessoa no index, né, o Diego e depois Maria, eu passei 2 vezes no construtor, né, porque eu estou chamando new, e aí eu estou incrementando aquele valor, e aí aqui depois eu posso, com o método estático, verificar a quantidade de pessoas, né, que está sendo criada. Então vamos lá, vou fazer aqui um console.log e veja que eu não vou chamar o objeto Diego nem Maria, vou chamar a pessoa, né, ponto get quantidade de pessoas. Como é um método, eu abro e fecho parênteses, né, e boto dentro de um console.log só para a gente ver na tela. Vou executar aqui o código, vamos ver o que é que vai acontecer. Aguarda um pouco. Veja, a gente imprimiu tudo de Diego, né, que está aqui da linha 7 até a linha 9. Depois tudo de Maria. E depois, valor 2, que é justamente esse console.log recuperando a quantidade de pessoas. Então, o que é que está acontecendo? Criei Diego, criei Maria, eu crio 2 pessoas.
tá certo? Se eu chegar aqui ó, e criar uma terceira pessoa, por exemplo, Pedro é uma pessoa também, né? Com os nomes Pedro, José, 35, true aqui, brasileiro, rua C, por exemplo. Se eu criar um terceiro, eu estou executando em sequência aqui três instâncias, criando três instâncias do objeto pessoa, né? O que consequentemente vai passar pelo construtor de pessoa. E aí, ó, esse código aqui da linha 17 do construtor está incrementando esse atributo estático, tá certo? Então, quando a gente executar o código aqui agora, a gente vai ter a quantidade de pessoas com 3, tá certo? Então, isso é uma das formas de se utilizar os atributos estáticos, né? Então, a gente criou aqui um atributo estático, né, quantidade de pessoas, e um método estático. Então, aqui nessa classe agora a gente tem atributos de instância, atributos estáticos, método construtor, dois métodos normais, que são de instância, né? E um método, né, get quantidade de pessoas, que é um método estático, tá certo? O que é que a gente vai falar um pouco agora? A gente vai falar um pouco sobre, justamente, quando a gente está utilizando aqui agora esses conceitos de estático e de instância, a palavra reservada des, tá certo? Essa palavra reservada, ela é usada para fazer, como eu disse, uma autorreferência ao objeto que está sendo instanciado. Então, quando vocês veem o uso do des, basicamente a gente está acessando atributos ou métodos de instância, tá certo? O uso do this pode ajudar a diferenciar, por exemplo, parâmetros que possam vir a ter do mesmo nome nos atributos. É basicamente isso aqui. Quando eu uso o des, eu identifico que isso aqui está fazendo referência ao atributo nome que está aqui definido na linha 3. Esse nome que vem aqui no construtor de pessoa é um parâmetro, ou seja, uma informação que está vindo por parâmetro, e ele faz referência a esse elemento aqui, que vai ser associado ao atributo nome. Então, o uso do this também ajuda a diferenciar, né, os atributos, né, de instância da classe dos parâmetros dentro dos métodos. Beleza? Depois de a gente falar um pouco sobre a palavra reservada this, a gente vai ver um pouco sobre o conceito de mensagem dentro da orientação a objeto, tá certo? O que seria essa mensagem, né? Mensagem nada mais é do que o processo, vou abrir aqui o arquivo index, é o processo de ativação do método. Veja, método é comportamento, tá certo? Aqui na classe pessoa, como eu falei, a gente tem 4 métodos. Um estático, 3 métodos de instância, só que um é um método especial construtor, tá certo? E 2 métodos normais, né, de instância. Então a gente tem 4 métodos. Então toda vez que a gente, né, ativa um método, por exemplo, quando eu dei o new pessoa, eu estou ativando o método construtor da classe pessoa. Quando eu dei aqui Diego.exibir nome completo e passei aqui, abri e fechei parênteses, eu estou chamando, eu estou executando aquele método exibir nome completo que foi definido aqui. Então esse código aqui que está definido vai ser executado, tá certo? Então, quando a gente fala de ativação, é a mesma coisa da execução. Então, mensagem nada mais é do que a execução de um método, de um objeto, de uma classe, se ele for estático, tá certo? Isso ocorre quando a requisição, a gente faz a chamada, né, a esse método, ele é realizado, tá certo? E quando a gente requisita um comportamento, um método de alguma classe ou de algum objeto, tá certo? Estamos passando uma mensagem para esse método. Então, por exemplo, quando eu chamo aqui Diego, exibir nome completo, né, eu estou passando uma mensagem para o objeto Diego, que é do tipo pessoa, para que ele execute esse código aqui. No caso, faz um return de um string nome completa, né, concatenando o atributo nome com o atributo sobrenome, tá certo? É a mesma coisa aqui, quando eu chamo o método recuperar endereço e passo o parâmetro 0, eu estou passando uma mensagem para aquele objeto que execute todo o código que está aqui. É óbvio que aquele valor 0 vai ser atribuído a esse parâmetro posição, e o parâmetro posição vai ser usado para acessar a posição do endereço, né, do array de endereços que a gente usa para armazenar endereços no formato string, tá certo? É de se esperar que troca de mensagens ocorram num sistema de forma livre e constante. Por quê? Porque quando a gente está implementando códigos, né, principalmente no paradigma orientado a objeto, onde a gente agrega informação
e comportamento dentro de um elemento de coesão, que no caso são as classes, a gente tende a querer reutilizar esses elementos, tanto informação como comportamento, ou seja, atributos e métodos, e basicamente é o uso desses métodos, é a requisição desses comportamentos, é a execução desses métodos e o uso dessas informações que estão nos atributos que fazem com que a gente atenda a um problema de um determinado domínio. No caso aqui a gente está falando do domínio de pessoas, né? Manipular informações de uma pessoa através de um código orientado a objeto na linguagem TypeScript, tá certo? Então, só assim os objetos de classe podem ser executar suas tarefas, tá certo? Então a gente, primeiro, quando cria as classes, seguindo os padrões da orientação a objeto, a gente está modelando o nosso sistema, abstraindo o que seria uma pessoa em termos de informação e comportamento para essa classe, e depois a gente faz o uso, né, quando a gente instancia e manipula essas informações, ou acessando atributos diretos aqui, como na linha 9 e na linha 14, ou então acessando os comportamentos, que são os métodos, né, na hora que a gente faz o que a gente chama de mensagem, né, que é executar o método. Beleza? O próximo passo agora é a gente conhecer um pouquinho o processo de identificação de objetos e classes através de UML, tá certo? O que significa isso, né? Basicamente o processo de identificação de classes e objetos, né, com seus atributos e métodos, pode parecer um pouco trabalhoso. Como eu falei, né, aquele processo de abstração, entender o que você precisa abstrair dos elementos do mundo real, né, para dentro do código a partir dos conceitos de orientação a objeto. No caso aqui, o primeiro processo foi: eu precisava manipular informações de uma pessoa. No caso, todas as informações não. Basicamente, a gente decidiu que ia manipular nome, sobrenome, idade, se ele é brasileiro ou não, e os endereços. Tá certo? E depois a gente surgiu aí a necessidade de manipular essa quantidade de pessoas para a gente ver aí um exemplo do uso dos atributos e métodos estáticos. Tá certo? Então, a partir dessas definições do que a gente precisa para resolver um problema, né, lembrando que sempre quando a gente está fazendo um código aqui, a gente está dentro de um domínio de problema. No caso aqui, a gente está falando de pessoa, mas depois a gente vai ver que a gente está dentro de um sistema, basicamente aí de um sistema acadêmico, e aí a gente precisa modelar, tá certo? Então, para tentar facilitar esta atividade de identificação dos objetos e classes, é possível não somente do processo mental, né, de pensar no que é uma pessoa, do que são os substantivos, o que são, por exemplo, os adjetivos de uma pessoa que vão se transformar em atributos, ou características que você quer mapear, ou os comportamentos, né, que são os verbos. Isso também é uma forma de ajudar no processo de identificação de objetos e classes, mas outras formas também são usando os modelos mentais, né, que representam os conceitos do PO, no caso, utilizando, né, diagramas visuais, tá certo? E aí a gente vai falar um pouco da UML, que vocês vão ver de forma mais detalhada em outras disciplinas, principalmente em engenharia de software. E aí a UML é Unified Modeling Language, né? Que em português significa linguagem de modelagem unificada, e é uma linguagem padrão para a elaboração da estrutura de projetos de software, tá certo? Então, quando a gente está falando aqui da classe pessoa, é óbvio que a gente foi fazendo a classe pessoa direto no código, mas a gente podia ter modelado isso de forma visual antes, tá certo? Usando diagramas, principalmente diagrama de classe da UML, depois fazer esse código, ou até ter gerado esse código automaticamente a partir do diagrama. No caso, a gente vai fazer o caminho inverso, que é a partir da classe que a gente está implementando no TypeScript, gerar o diagrama de classes, para a gente também ver a representação visual, né, não só em código dessa classe e de todos os conceitos que a gente vai ver daqui para frente. Tá certo? A UML ela provê várias notações gráficas, né, elementos gráficos para facilitar esse processo de modelagem, e a gente vai ver aqui mais especificamente agora o diagrama de classe. E aí, para isso, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai instalar uma extensão aqui no VS Code para visualização do diagrama de classe, tá certo? Então, eu vou abrir aqui o meu VS Code, né, a aba Explorer, tá certo? E aqui embaixo, na parte de extensions, eu vou esperar as extensões serem carregadas e vou buscar uma extensão chamada class diagram-ts, né? Ou seja, né, diagrama de classe do TypeScript, tá certo? Vou instalar essa extensão. Existem outras extensões que trabalham com modelagem,
né, de diagramas de classe no VS Code, que geram isso automaticamente. Essa é uma das extensões mais utilizadas, né? A gente pode ver o número de downloads feitos aqui e o número digamos assim, de aprovação dessa extensão, e ela é uma extensão leve e a gente pode usar ela de forma bem simples. Então, depois que está instalado, a gente pode vir aqui ó, na aba Explorer, e aqui ó, na pasta src, que é nossa pasta onde tem o nosso código fonte, eu posso clicar com o botão direito e aqui embaixo ó, fazer o show diagram, ou seja, mostrar o diagrama. Então essa extensão ela vai ler todos os meus arquivos, né, e aí fazer a representação visual usando aqui as notações da UML. Então isso aqui já é uma cara do que seria uma classe na UML, né, um quadrado que representa a classe, ou seja, aquele tipo abstrato que eu estou implementando, né? E aí definindo aqui, por exemplo, ó, nesses primeiros quadradinhos, né, os atributos estáticos e métodos estáticos, depois os atributos de instância e os seus tipos e os comportamentos, tá certo? É óbvio que quando o nosso sistema for crescendo, tendo mais classes, tendo relações e associações entre classes, esse diagrama vai ficando mais complexo. Nesse primeiro momento, a gente tem a pessoa e a extensão leu, né, esse código aqui e gerou a representação gráfica desse elemento, tá certo? E indo agora para as considerações finais desse vídeo, o que a gente viu? A gente falou sobre tipos de atributos e métodos, a gente falou dos métodos de instância e estáticos, tá certo? Que são complemento aos conceitos que a gente já viu em vídeos passados, como criação de classe, os atributos, né, os métodos especiais, por exemplo, construtor, tá certo? A gente viu o uso da palavra des, que faz autorreferência aos objetos dentro de uma classe, tá certo? A gente falou um pouco sobre o que é a troca de mensagem dentro de um código, que é nada mais do que a execução e a ativação de um método, tá certo? De um objeto de uma classe. Falamos do processo de identificação, né, usando o ML, tá certo? E instalamos aqui a extensão que vai fazer, né, a visualização no formato ML da nossa classe e que a gente vai usar em outros momentos para também fazer a explicação do código. Tá certo, galera? Valeu, até o próximo vídeo.